Zumbi, zumbi, mundo zumbi, apocalipse zumbi, conhecei o morto-vivo que vem assombrando o Brasil. Cantai os ares, cantai os mares, mas não vos esqueceis de cantar o quilombo dos Palmares. Quando o zumbi chegar. Quilombo, você sabe o que é, né? Quilombo quer dizer esconderijo na mata. Palavra africana, né? Desde que o Brasil começou a receber aquele que viria a ser o maior fluxo de escravos na história da humanidade, o Brasil ficou recheado de quilombos, os esconderijos na mata para onde fugiam, se refugiavam os escravos que conseguiam escapar de seus senhores. Porém, nenhum quilombo foi mais emblemático, foi mais significativo, foi mais duradouro, foi mais poderoso do que o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares se localizava na Serra da Barriga, a 90 quilômetros da atual Maceió, inclusive perto ali de Muriqui. Um lugar terrível, né? Já que é o reduto eleitoral do Renan Calheiros. Que medo! O Quilombo dos Palmares não era um só quilombo, na verdade era uma rede de quilombos, 12 quilombos, cuja área de influência chegou a ocupar 200 quilômetros quadrados. Esses quilombos eram ligados por trilhas na mata. O mais importante, o mais significativo desses quilombos era o chamado Quilombo do Macaco. Ele teria surgido por volta de 1600, 1602 e foi florescendo, chegou a ter, alguns dizem, 8.000 habitantes. Todo esse conjunto de quilombos teria tido até 20.000 escravos refugiados e também negros e também brancos fugidos da lei, né? Era uma comunidade que se diz bem cosmopolita. Não se sabe que língua que se falava no quilombo, mas muito provavelmente eram línguas africanas, embora línguas indígenas e também até o português talvez tivesse sido falado lá. O que interessa é que várias expedições punitivas foram enviadas para combater o quilombo desde o ano de 1650, inclusive por holandeses, né, na época da ocupação holandesa no Brasil. Todas elas foram vencidas. Até que em 1678, quando era senhor desse quilombo, o Ganga Zumba, que aliás quer dizer grande senhor, né? Alguns dizem que ele era filho de uma princesa do Congo, sei lá. Porque, cara, tem muita mistificação, há pouca informação documental efetiva, né, sobre os acontecimentos envolvendo o Quilombo dos Palmares, com exceção, claro, da sua destruição, na qual chegaremos. Mas o fato é que em 1678, o Ganga Zumba foi chamado para um encontro no Recife com o governador de Pernambuco. Ele fez uma entrada suntuosa, digna de um dignatário mesmo, de um senhor, pelas ruas do Recife, e teria lá feito um acordo com o governador de Pernambuco que estabelecia o seguinte: aqueles que haviam nascido no Quilombo de Palmares seriam livres, mas aqueles que haviam fugido para lá retornariam aos seus antigos senhores. O encontro aconteceu, mas não há registro documental do acordo que teria sido feito. O fato é que dizem que quando retornou ao Quilombo, o Ganga Zumba teria sido envenenado e morto pelos seus próprios súditos, numa conspiração liderada por quem? Liderada por quem? Pelo zumbi, cara. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Pelo zumbi, que seria sobrinho, né? Seria filho da irmã do Ganga Zumba, portanto também diretamente ligado a essa suposta linhagem real dessa princesa congolesa que teria dado origem a essa família real que comandava o quilombo. O fato é que o Ganga Zumba morreu e a partir de 1680 quem coordena, quem vira o chefe inconteste desse quilombo é o zumbi, que de fato existiu. Há muita mistificação em torno dele, mas ele foi uma figura real, ele teve existência concreta e palpável. E foi ele que resistiu ao combate, à ofensiva que viria a ser a ofensiva final, a derrocada dos quilombos, quando o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi contratado a peso de ouro para, com uma grande tropa de mais de 6.000 soldados, atacar a Serra da Barrica. Da barriga. Serra da Barrica seria bom, né? Mas não é barriga. Serra da Barriga, animal. Barriga. E a serra foi atacada, mais precisamente no dia 6 de fevereiro de 1694, o quilombo
caiu. Mas o zumbi conseguiu escapar. Escapou, refugiou-se na mata, né? E era muito importante, pela visão dos senhores de escravos, pela visão do poder estabelecido, que ele fosse capturado e morto. E ele acabou sendo traído, dizem que por um tal André Furtado, Antônio Furtado, nem se sabe direito o nome do cara, e ele foi capturado nos arredores da região da Serra da Barriga e morto no dia 20 de novembro de 1695, que depois, muitos séculos depois, viria a ser considerado o Dia da Consciência Negra no Brasil, não é? E ele foi morto e decapitado. E a sua cabeça foi levada para ser exposta no Paço Central do Recife, né? O texto diz o seguinte: para satisfazer os ofendidos e os justamente queixosos, e acima de tudo para atemorizar os negros que achavam que ele era imortal. Né? Então, já num depoimento da época, né, porque isso é um texto de 1695, se diz que os seguidores do zumbi achavam que ele era imortal. Ou seja, isso já concede a ele essa aura que só veria crescer com o tempo, especialmente a partir do século XX, quando nos anos 50, 60 e 70 do século XX, o século passado, historiadores, especialmente historiadores de esquerda, começaram a criar um poderoso mito do zumbi como um guerrilheiro, do zumbi como um guerreiro invencível, né? Edson Carneiro, grande historiador baiano, escreveu um livro lindo sobre o Quilombo dos Palmares. Décio Freitas, meu amigo e conterrâneo gaúcho, escreveu um livro meio chutador, assim, que é um dos livros... Eu adorava o Décio, mas na verdade é o seguinte, cara, tem pouca prova documental, é um livro muito mais metafórico, é um livro muito mais simbólico do que realmente historiográfico, mas faz sentido, porque a gente precisa lembrar que o Brasil recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. Foi o último país digno do nome, né? Porque eu já disse aqui, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Daí uns comentaristas lá, não foi a Mauritânia. Eu tô falando de país, né? O último país digno do nome foi o Brasil a abolir a escravidão legalmente, falando em 1888. Então, é normal, é natural que o zumbi se torne um símbolo de liberdade, de revolta, né? Mas é preciso separar o mito da história. E há muito mito em torno do zumbi, embora ele de fato tenha existido. Uma das incongruências dessa história é que a primeira menção documental a existência do zumbi foi feita por um senhor de engenho, Sebastião da Rocha Pita, que escreveu um livro chamado História da América Portuguesa, né? Ele não diz nem Brasil, né? O nome América Portuguesa já é bem revelador, na qual ele saúda o fim tão glorioso quanto útil do Quilombo dos Palmares, né? É a primeira menção efetiva e documental à existência desse quilombo que simbolizou e simboliza a luta pela liberdade. Não só a luta do negro pela liberdade, claro que principalmente a luta do negro, mas a luta do índio, a luta dos desvalidos, a luta de todos aqueles que não acreditam num mundo onde haja escravidão. E hoje, o local onde era o quilombo está lá. Sugiro que você vá visitá-lo. Vai no município de União de Palmares e sobe num local extraordinário, mágico. Claro que não é assim, né? A vibe mais leve do mundo, né? A vibração é tensa, é intensa, mas é um lugar incrível. Eu tive lá, o quilombo foi, inclusive, passou por escavações arqueológicas patrocinadas pela National Geographic nos anos 1990, aonde se descobriu muita coisa realmente documental sobre esse quilombo. Mas o que interessa, e assim encerro esse episódio, não é tanto a existência real do Quilombo dos Palmares, é a existência simbólica do Quilombo dos Palmares por todos aqueles que acreditam na liberdade do ser humano e na destruição daqueles que acreditam que podem ser senhores de outros humanos. Ah, que episódio político! É isso aí, falou. Então tá, tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.